A paz do Senhor. Nesta oportunidade vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus e eu vos peço humildemente, se for possível, se inscreva no meu canal, Pregador Ivonei Santos, e ative também o sininho, porque na medida que eu for colocando os vídeos referentemente sobre a palavra de Deus, se você ativar o sininho, quando eu for fazendo outros vídeos, você vai ter automaticamente aí solicitado no seu aparelho celular. E nesta oportunidade vamos meditar um pouco na palavra de Deus, baseado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 18. Amém? E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Amém? É bem verdade que todos, eu acredito que já ouviu falar a respeito deste capítulo bíblico, baseado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, ou o evangelista Marcos, capítulo 16, e é bem verdade que Jesus Cristo, a Bíblia fala que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi visitar o sepulcro onde Jesus foi ali colocado. E o interessante é que a Bíblia fala que ela foi levar aromas para balsamá-lo. E o interessante é que quando ela chega lá, ali está um jovem com vestes brancas sentado ali no túmulo. Segundo a história fala a respeito que a pedra que foi removida tinha aproximadamente 2.500 quilos. Isso corresponde a 2,5 toneladas. E a Bíblia fala: quem removera a pedra? Quem removera a pedra? O interessante é que a Bíblia fala, a partir do versículo 6, que aquele jovem, segundo o Evangelho de Marcos, está escrito que pergunta a Maria: buscai Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está mais aqui, no lugar onde puseram. Mas ide e dizei aos discípulos, principalmente a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali vereis com ele, e assim vos disse. E a Bíblia diz que ela saiu apressadamente para dar essa notícia, para falar a respeito do que aquele jovem tinha dito para elas. E o interessante que a Bíblia fala que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, no caso domingo, e domingo pela manhã. E quando ela recebeu essa informação, ela ficou amedrontada, ficou assustada. E quando ela passa essa informação para os seus discípulos, a Bíblia fala que eles não creram e outros duvidaram. E o interessante é que a Bíblia vai enfatizar que quando eles não creram, Jesus se apresentou a eles, aos 11. Segundo a Bíblia fala que Jesus se apresentou a eles e falou a respeito da dureza e da incredulidade de coração. Porque Maria Madalena, que anteriormente Jesus tinha expulsado dela 7 demônios, havia falado para os 11 discípulos
principalmente para Pedro, e eles não creram que Jesus havia ressuscitado. E ele ressuscitou. E a Bíblia fala agora que quando ele ressuscitou, passa para os seus discípulos, os ordena e vos dá a maior ordem de Jesus para os seus discípulos. E ele fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E esses sinais os seguirão aqueles que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas. E o interessante, no versículo 18, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Interessante que, especificando essa passagem, que Jesus ressuscita, posteriormente aqui está a ordenar os seus discípulos para pregar o evangelho, que é boas novas de salvação. E o interessante é que o ministério que durou entre 3 a 3 anos e meio, aqui terreno, onde sinais, milagres e prodígios ele fazia. E também ele fala para os seus discípulos que eles poderiam fazer obras maiores, muitos maiores do que aquilo que Jesus operou. E o interessante que os sinais que Jesus fala a respeito, por que não falar da mulher do fluxo de sangue que sofria 12 anos de hemorragia? Segundo a história, fala que ela já tinha vendido tudo quanto possuía e nenhum dos médicos tinha solução para a vida dela. E a Bíblia fala que em meio ao tropel da multidão, porque onde Jesus passava, a multidão, alguns o seguiam porque viam os sinais que Jesus operava sobre a vida dos enfermos. Sinais aconteciam, milagres aconteciam. E é bem verdade que a multidão o acompanhava. E aquela mulher resolveu romper a multidão e tocar na orla, porque ela pensou consigo mesma: se pelo menos eu tocar na orla dele, eu ficarei sã, eu ficarei curada. E a Bíblia fala que ela rompeu a multidão. Quando ela toca na orla de Jesus, Jesus para em meio à multidão e fala: alguém me tocou. E a Bíblia fala também que quando ela toca, logo aquela hemorragia estancou, ou seja, ela foi curada automaticamente. E quando Jesus para e fala: alguém me tocou, a Bíblia fala que os discípulos olham para o mestre e falam: Senhor, a multidão te aperta, e o Senhor vem falar agora que alguém te tocou. Aí Jesus fala: alguém me tocou porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder. Aleluia! Esse é o evangelho de sinais, o evangelho poderoso. A filha de Jairo preocupado, chefe da sinagoga, um homem respeitado, um homem considerado, mas a sua filha estava acamada. E a Bíblia fala que Jairo foi ao encontro de Jesus desesperadamente. E quando Jesus se apresentou na casa de Jairo, quando ele chega lá na residência de Jairo, estão os tocadores de harpas ou de gaitas. E a Bíblia fala que Jesus também operou milagre na vida da filha de Jairo. Porque o nosso Jesus, ele é poderoso em obras, ele é poderoso em sinais. Então, se os sinais iriam acontecer na vida daqueles que creem no nome do Filho de Deus, em nome de Jesus, poderia fazer obras maiores. Vamos lá em Atos, quando Pedro faz o seu simples sermão de arrependimento. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, que o primeiro sermão de Pedro sobre arrependimento, 3.000 pessoas foram batizadas. Isso aí são sinais. Esse é o evangelho poderoso. Esse aí é o evangelho poderoso. É a essência da palavra. É a essência do evangelho de Jesus Cristo. E agora se reuniu alguma parte do sinédrio, da sinagoga, sacerdote,
escribas e fariseus e outros, com inveja, com ciúme do homem de Deus, de Pedro. E a Bíblia fala que os lançaram na prisão, Atos capítulo 4, só que antes Pedro já tinha dado a sua segunda mensagem, seu segundo sermão, e aqueles que ouviram a segunda pregação, ministração de Pedro, aumentou o número. A primeira foi 3.000 pessoas batizadas, agora foram 5.000. Só que o interessante é que a Bíblia fala que quando jogaram Pedro na prisão, a Bíblia fala que disseram, ó, coloca ele lá na prisão, coloca soldados romanos, coloca toda a sorte de soldados, os mais prontos, os mais preparados, para que não haja nenhuma contrariação. E a Bíblia fala que Deus mandou um anjo à noite e tirou Pedro da prisão. Quando foram ver, os soldados foram até a prisão para ver se ele estava lá. No dia seguinte pela manhã, Pedro já estava pregando o evangelho poderoso. E o interessante é que a Bíblia fala que colocavam cegos, mancos, aleijados, pessoas que não falavam, pessoas que não ouviam. E como esse é o evangelho poderoso de Jesus Cristo, a Bíblia fala que só na sombra de Pedro, quando ele passava, quem era cego passava a enxergar, aquele que não ouvia passava a ouvir, aquele que não falava passava a falar, e aquele que estava numa maca, tipo hoje na nossa linguagem popular, numa cadeira de roda, digamos assim, simbolicamente falando, saltava, ressuscitava. Aquele que estava morto voltava a viver. Aquele que estava na maca pulava, começava a andar e glorificar ao nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a você, sua família. E que você possa meditar nesta palavra que é poderosa. Nesta palavra que é o poder de Deus. Se você crê, o Evangelho transforma a sua vida. Amém? E que Deus te abençoe em o nome de Jesus Cristo. Mas para finalizar, mais um minuto da sua atenção nesta palavra. Em Atos capítulo 3, eles vão orar toda a hora nona, que são 3 horas da tarde. E alguém o puseram um coxo na porta do templo. Pedro e João iam orar a Deus. E ali aquele coxo, Pedro olhou olho a olho, olha para ele e fala, ó, eu não tenho prata, tampouco ouro, mas o que eu tenho aqui, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele coxo começou a andar, a correr dentro do templo, porque ele recebeu o milagre, amém? A tua vida vai ser uma trajetória de milagres, se você crê neste evangelho. Que Deus te abençoe e não se esqueça lá de se inscrever no meu canal, tá? E que Deus abençoe e ative também o sininho lá. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.